Amanhã é o Dia Mundial da Oração. Ele é celebrado sempre na primeira sexta-feira de março, em mais de 170 países. É por meio da oração que se mantém viva a relação com o Pai Eterno. Só para se ter uma ideia, na Igreja Católica existem vários grupos, movimentos e pastorais que promovem uma intimidade maior com Deus. Entre eles está o Apostolado da Oração, uma rede mundial de oração a serviço dos desafios da humanidade e da missão da Igreja. Para falarmos sobre este e outros assuntos, vamos conversar de forma remota com o padre Eliomar Ribeiro, que é diretor nacional do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem. E também está com a gente, para participar desse momento tão especial, o padre Wellington Silva, de volta aí, que esteve conosco no início do programa, está agora conosco nesse momento da entrevista lá da casa dele, porque estamos fazendo esse revezamento devido à pandemia. Mas, como desde o início eu já falei, bem-vindo ao padre Wellington sempre e ao padre Eliomar também. Seja bem-vindo, viu, padre? Sua bênção. Deus abençoe, um abraço para você, um abraço para o Padre Wellington também, que já, acho que no ano passado tivemos uma conversa também juntos, né? Uma alegria voltar ao Pai Eterno, voltar a essa programação tão bonita. Muito bom. Padre Eliomar. Uma alegria toda nossa, viu, Padre Eliomar? Obrigado, Padre Wellington. Ô, Padre Eliomar, para começar a nossa conversa sobre esse tema tão importante, que é a oração, gostaria que o senhor falasse para a gente. Existe uma forma correta de rezar? Cada pessoa tem uma forma diferente de rezar? Explica um pouquinho para a gente. Bom, nesses dias o Papa Francisco disse que tem muitos modos de buscar a Deus e que alguns não são os mais corretos, que às vezes a gente não consegue chegar a Deus pelos modos que a gente busca. Porque às vezes uma oração muito interesseira, uma oração muito olhando para o próprio umbigo, para a própria vida, ela parece que ofusca um pouco o que o próprio Deus deseja para a gente. Porque o Deus não deseja o bem só para mim pessoalmente. Deus deseja e promove o bem para os demais. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que todo tipo de oração é válido. Sim. O modo como a gente pode alcançar a graça da oração é que é diferente, porque nem todo modo de oração se alcança a graça. Tem gente que às vezes reza porque não tem o que fazer, reza para passar tempo. Antigamente as nossas avós costumavam tecer crochê, fazer tricô, não era assim? Sim. E tem muita gente hoje que às vezes reza o terço como se fosse fazer tricô, como se fosse fazer crochê. Não, a oração é intimidade. É aquilo que Jesus nos ensinou em todos os anos, na quarta-feira de cinza, ele nos ensina: entra no teu quarto e reza ao teu Pai em silêncio. E ele sabe, ele escuta, ele atende o seu pedido. Então, os vários modos que a gente poderia dizer assim de oração propostos são válidos, mas repito, nem todos levam a alcançar essa graça que Deus nos quer dar, porque às vezes não sabemos pedir. E o próprio método é para poder nos ajudar a saber pedir. Então, nesse sentido, certo, a gente vai aprendendo, né? Que há modos e modos, né? Uhum. Isso. Padre Eliomar, eu queria que o senhor fizesse primeiro um panorama, traçasse um panorama para nós sobre esse grupo tão específico e especial na vida da igreja, que é o apostolado da oração. Falar um pouco para a gente como é que começa o apostolado e qual tem sido a missão na atualidade. Então, em 1844, né, o apostolado nasce de um impulso missionário. Nasce com jovens que estavam se preparando para ser ordenado, para ser irmãos consagrados no seminário dos jesuítas, um seminário nosso, na França, e esses jovens, ao escutar o relato de alguns padres missionários que estavam trabalhando na África e, sobretudo, na Índia, eles se encantam tanto com aquele relato da missão que eles dizem logo: nós também já queremos ir para a missão. É isso que os jovens fazem, né? Os jovens são mais criativos do que, às vezes,
Nós que já passamos, eu que já passei dos 50 anos, né? Vocês não, que estão todos dois aí com cara de novos, né? Eu estava aqui quase falando, assim, eu também, padre. Quase, né? Eu também. O padre Wellington tem cara de 30, não sei se já tem 30 anos. Tem 30, já tem 30 anos. Olha 33. Aí, tem cara de menino. Mas então, 33 eu estava sendo ordenado padre, viu, Wellington? Com 33 anos eu estava sendo ordenado padre. Então, veja, aqueles jovens, então, pedem, nós já queremos ir para a missão. O padre reitor diz a eles, não, vocês têm que se preparar, vocês vão para a missão depois de terminar os estudos de vocês. Agora, vocês podem ajudar a missão. E vocês podem ajudar a missão estando aqui no seminário, oferecendo os estudos de vocês, os trabalhos diários de vocês e as orações de vocês de cada dia. Então, são três, podemos dizer assim, três atitudes do próprio dia, oferecer isso para a missão. Vocês não podem ir, mas vocês podem, então, oferecer. A oração missionária começa estando dentro de casa, preocupado. Um pouco a gente poderia dizer que um pouquinho depois foi o que fez Santa Teresinha, que dentro de um Carmelo oferece a vida pela missão, é padroeira das missões por causa disso. Como é que se pode pensar que uma carmelita que morre com 24 anos, Santa Teresinha foi do apostolado da oração. Antes de entrar no Carmelo, ela entrou no apostolado com 12 anos de idade, num grupo concreto do apostolado na cidade dela, na França. Mas então entende que a minha oração, o oferecimento diário de cada dia, pode fazer um bem muito grande para a humanidade. Então foi esse movimento que deu o apostolado da oração. Os jovens, ao contarem isso para as pessoas nas comunidades que eles trabalhavam no fim de semana, as pessoas começam a fazer a mesma coisa. E depois de uns 3 meses, perguntam ao padre reitor, que nome que nós vamos dar a isso que nós estamos fazendo? O padre diz espertamente, vocês compreendem que a oração é um apostolado? A oração é um serviço? Então, por isso se chamará apostolado da oração. Mais tarde, um pouquinho, 4, 5 anos depois, quando o Papa aprova o apostolado da oração nesse formato, oração de oferecimento diário pelo bem da missão da Igreja, o Papa então acrescenta a isso a devoção ao coração de Jesus, que já é anterior. Todo o movimento de Santa Margarida Maria, que nasce pelo menos uns 200 anos antes do apostolado da oração. Então o Papa pede, vocês agora, além de oferecer a vida pela missão, vão também cuidar de espalhar a espiritualidade, a devoção. Naquela época se falava também o culto do Sagrado Coração de Jesus. Então a gente pode dizer que nesses 176 anos do apostolado da oração, celebrados em dezembro, é uma multidão, nós somos mais que 36 milhões de pessoas vinculadas só ao apostolado da oração no mundo, em 98 países do mundo. O Papa, agora, nós nos encontramos... Eu observando o senhor dizer, por exemplo, dessa proximidade do serviço da oração, justamente nesse apostolado que tantas pessoas se unem, nós sabemos também que há uma íntima proximidade com o Santo Padre e o Papa, né? Ao ponto de nós aqui na programação da TV, todos os meses, temos uma intenção dessa rede mundial de oração pelas intenções do Santo Padre e o Papa. Então, isso é importante porque nos últimos anos o apostolado da oração vem passando por um processo que nós chamamos de recriação. Daí o nome de Rede Mundial de Oração do Papa. Quem é a Rede Mundial de Oração do Papa? É o apostolado da oração, é o movimento eucarístico jovem. E em outros países do mundo, grupos que vão nascendo também a partir dessa disponibilidade apostólica. E aí você citou o vídeo do Papa. O vídeo do Papa somos nós que produzimos. O nosso escritório, digamos assim, internacional com o padre Frederico em Roma, e é que produz, já é o 6º ano, o 5º ano do vídeo do Papa, que nós começamos um projeto a pedido do Papa. Então foi o Papa Francisco que pediu fazer um vídeo, e eu quero gravar esse vídeo todos os meses, para convidar toda a igreja a rezar a intenção que eu dou de modo especial para o apostolado da oração, mas é uma intenção para a igreja toda. Então definiu até, inclusive, uma intenção só,
porque há 7 anos atrás, eram 2 intenções. Então o Papa quis que se centrasse fogo numa intenção só, como a intenção bonita desse mês, que saiu o vídeo anteontem, que vocês estão veiculando, esse vídeo do sacramento da reconciliação, né? Essa vivência bonita do amor de Deus por nós. E aí a gente está muito vinculado ao Papa por isso, porque desde sempre, quando o Papa aprova o apostolado e também pede que o apostolado cuide da devoção ao coração de Jesus, o Papa dá uma intenção de oração para que o apostolado reze. Isso foi já desde o começo. Por isso a vinculação mais próxima com o Papa. Quando nós encontramos com ele, há 2 anos atrás em Roma, éramos quase 6.000 membros do apostolado, vindos de, naquele tempo, era difícil chegar aos da África e da Ásia, mas nós ainda estávamos com 38 países presentes em Roma, nos 175 anos. E o Papa disse exatamente isso: quero agradecer a vocês, a minha rede mundial de oração, por todo o bem que vocês fazem pelas orações de vocês. De cada dia, o oferecimento diário. Padre Eliomar, o senhor falou do movimento eucarístico jovem. Tem a mesma espiritualidade? Explica pra gente como que funciona esse movimento. O movimento eucarístico jovem hoje é uma recriação feita já em 1962 da antiga Cruzada Eucarística. A Cruzada Eucarística, que tinha fita amarela, tinha todo um modo de ser, o Papa João XXIII mudou o nome em 62 para Movimento Eucarístico Jovem. É claro que, comparado com o apostolado da oração, o MEG reúne menos gente. São mais ou menos 3 milhões de jovens ao redor eu acho que são 64 países onde o MEG está presente. Nasceu em época diferente. O MEG nasceu em 1915, nasceu antes da Primeira Guerra Mundial, a pedido do Papa para que colocassem crianças, adolescentes e jovens rezando, se possível, diante da Eucaristia, para que a guerra não acontecesse. Nós, jesuítas, também herdamos isso, porque a primeira experiência foi num colégio nosso, em Bordeaux, na França. E aí isso se chamou Cruzada Eucarística, porque exatamente era rezar diante da Eucaristia para que a guerra não acontecesse. O MEG tem um pilar: Eucaristia, a missão e o Evangelho. É esse tripé que a gente chama, né, que fundamenta o MEG. E para formar, ajudar a meninada, os jovens, os adolescentes, a viver ao estilo de Jesus. É isso. No Brasil nós temos, diferente do apostolado, que a gente imagina que nós tenhamos quase 2 milhões de membros do apostolado no Brasil. Nas paróquias todas, quase, das dioceses todas do Brasil tem grupos do apostolado. O MEG tem espalhado pelo Brasil, sim, mas o MEG é menos. Nós devemos ter uns 10.000 jovens que se entendem, que se compreendem, que se reúnem como grupos do MEG. Agora, Padre Eliomar, eu queria aproveitar justamente essa chamada de atenção para os jovens, porque os jesuítas, ao procurarem esse movimento até de atualização, como o senhor bem disse, refundação desses 2 braços do apostolado, por assim dizer, da oração, tanto o MEG como o apostolado da oração, tem também entrado nas mídias sociais. Vocês desenvolveram aplicativos para que poderíamos assim dizer, essa linguagem alcançasse ainda mais pessoas, né? O senhor poderia falar sobre essa iniciativa também? Claro, sobretudo para os jovens. Portugal havia começado não tanto pensando em jovens, mas Portugal, antes de passar para o guarda-chuva do apostolado, já havia criado umas 3 propostas de oração para as pessoas. Uma delas se chamava Click to Pray, Clique para Rezar. Esse aplicativo, Clique para Rezar, depois foi assumido pela Rede Mundial de Oração do Papa, e foi o próprio Papa que pediu que se usasse esse aplicativo na última Jornada Mundial da Juventude da Guatemala. Então, o aplicativo que se usou para as orações na Jornada Mundial da Juventude da Guatemala, não, da Centro-América, né? Panamá. Como é que se chama lá o país? Do Panamá. As orações que se usou, então, foram as orações do Click to Pray, que é a gente que produz. Então, no Brasil, nós temos uma equipe. Cadê o meu aplicativo aqui? Perdi. Nós temos
Nós temos, então, aqui no Brasil, uma equipe que prepara, junto com Portugal, a versão em português. A versão em português. E nós temos umas outras equipes, né? Eu estou com o eRosary aberto. Mas vou falar dessa segunda opção. O aplicativo hoje está até em língua chinesa, até em mandarim, o Click to Pray. Então, oferecido em língua vietnamita. Ou seja, pelo menos eu acho que já tem umas 12 ou 14 línguas onde o aplicativo é oferecido. E aí sim, quem mais mexe com essas mídias hoje são os jovens. Então, os jovens desfrutam mais. Então, o Click to Pray é um primeiro aplicativo. No ano passado, se criou o Click to Pray eRosary, que está ligado com aquela produtora de computador, né, a Acer. Eles fizeram uma pulseira que não está vinculado propriamente. O aplicativo você pode abrir, pode usar, pode rezar e tudo mais, mas tem uns 5 ou 6 modelos de textos para rezar o rosário, para rezar o terço, e isso pode se vincular também com essa pulseira que é vendida. No Brasil está um pouquinho caro, inclusive, a pulseira, mas algumas pessoas compram. E isso também é uma novidade, inclusive como ligar, né, espiritualidade, nesse caso, e tecnologia, que tem sido muito usada. E o vídeo do Papa, que é, a gente poderia dizer assim, o grande trunfo, né? O carro-chefe dessas inovações. Porque para o próprio Papa, o primeiro vídeo, que foi também sobre o diálogo interreligioso, que causou muita confusão, esse foi o primeiro vídeo naquela época, o vídeo estourou, como se diz na linguagem das mídias, ou seja, o vídeo foi visto não só por cristãos, mas foi visto por pessoas das várias religiões e visto no mundo inteiro. Então isso é colocar essas mídias. Nós da companhia, nós jesuítas, temos acompanhado um pouco isso também e temos tentado, a gente tem outros, né, em outros países de línguas espanhola, língua inglesa também, mas no nosso caso da língua portuguesa, a gente tem veiculado e valorizado esses 3, que é o vídeo do Papa, que é mais aberto, o Click to Pray e o Click to Pray eRosary, que se pode baixar como aplicativo, é gratuito. A gente produz, então, o material que é publicado diariamente. O Click to Pray com 3 momentos, né? Com Jesus pela manhã, com Jesus pela tarde e com Jesus à noite, que já é um pouco um exame de consciência do dia. O Padre Eliomar, ouvindo o senhor falar de todas essas formas de oração, o Papa fazendo vídeos, aplicativos em várias línguas, enfim, vários idiomas, eu estava aqui pensando, hoje, na atualidade, aí na nossa correria, muitos de nós, a gente fala assim, não tenho tempo para rezar, não. Não tenho tempo, não sobra tempo, muitas pessoas falam, é tanta correria, tanta coisa. Como que as pessoas na atualidade, com a correria que nós estamos, hoje não por causa da pandemia, mas no geral, com todas essas desculpas que nós vamos dando, vamos deixando sempre a oração para depois, como hoje parar e pensar, não, eu preciso rezar e começar a colocar em prática essa oração? Então eu diria que isso é uma questão de amor. A oração é uma questão de amor. A oração não pode ser pensada como nós conversamos essa conversa, só como uma questão de necessidade. Eu preciso, eu rezo. Eu não preciso, eu não rezo. Não. Oração é relação de amor. Assim como a gente tem uma relação umbilical com a nossa mãe, não é verdade? Sim. E a gente tem uma necessidade, ainda que a gente saiba, o livro lá, né, Isaías diz, mesmo que a mãe se esqueça do filho, Deus não nos rejeita e tudo mais, a gente tem essa necessidade, nós temos necessidade de ser amados. Isso mesmo. E eu diria que quem é amado tem necessidade de amar. Então é nesse relacionamento amoroso com Deus, e eu diria com os outros, que a oração surge como necessidade. Então não como necessidade que eu preciso, mas como necessidade de amor. Então será um texto da palavra de cada dia. Para nós padres, semana passada dei um retiro para o clero lá da diocese de Bacabal. E olha que foi presencial, viu? Eu fui a Teresina dar o retiro para 18 padres e o bispo
lá da Diocese de Bacabal, que estavam presentes. E eu dizia exatamente isso para eles. Nós não podemos nos contentar só com a oração da liturgia das horas de cada dia, porque isso às vezes se torna para muitas pessoas quase como um movimento de repetição. Até eu ousei dizer para os padres que só presidir a missa não é oração. Que às vezes tem gente que faz da missa uma oração. Não, a missa é uma celebração. A missa é encontro com o Senhor no mistério que Ele mesmo nos mandou celebrar. Mas a oração requer intimidade. Então, aí eu recordo de Santo Inácio de Loyola, o nosso fundador. No processo de conversão e o que ele sugere e deixa como espiritualidade para a igreja, que são os exercícios espirituais, Santo Inácio vai dizer que todo o objetivo da vida espiritual é buscar e encontrar a Deus em todas as coisas. Então, se o contemplativo na ação, como a gente diz, né? Nós, a congregação dos redentoristas, como nós jesuítas, nós não somos contemplativos, como é contemplativo o mosteiro dos beneditinos, como são contemplativas as beneditinas ou as carmelitas, não. Nós somos contemplativos na ação. Mas como fazer com que aquilo que o padre Teilhard de Chardin e o padre Rahner dizia, fazer com que o mundo seja o nosso mosteiro? Que a gente encontre nesse mosteiro, que é um mosteiro virtual, o mundo é um mosteiro virtual, mas nós estamos aí, inseridos. Como fazer com que no dia a dia, na vivência desse mosteiro, nós encontremos um tempo privilegiado para o Senhor. Que não pode ser só a missa, não pode ser só a liturgia das horas, não pode ser algumas orações comunitárias que às vezes nós temos em nossas casas, né, Padre Wellington? Que eu digo que Deus às vezes vira as costas para as nossas orações, porque é um negócio tão mecânico que não se reza. Mas é a experiência pessoal. Eu encontro a Deus. Então, Santo Inácio nos salva, porque ele diz assim, se você não encontra 1 hora por dia, meia hora por dia, gaste 5 minutos por dia, mas faça desses 5 minutos um encontro com o Senhor. Porque, de fato, um encontro amoroso com a pessoa que a gente ama, a gente quer estar quanto mais possível. Isso é mas, humanamente falando, quando a gente está com uma pessoa que a gente ama, se isso durar 1 segundo, 1 minuto, 10, 1 hora, 1 dia, 10 dias, é sempre encontro, que nos deixa mais felizes. A gente sai daquele encontro muito melhor, não é verdade? Com certeza. Verdade, viu, Padre Leonardo? Estou aqui me lembrando, porque ouvindo o senhor dizer, agora, durante esse período da quaresma, os jesuítas disponibilizam, se não me engano, já é o 15º ano, que vocês nos disponibilizam um retiro espiritual para a quaresma. E eu tenho feito segundo o método dos jesuítas, que tem juntado uma equipe de sacerdotes aí por semana para deixarem reflexões para nós. E eu confesso para o senhor que uma parte que me chama sempre a atenção é a oração amorosa. É justamente esse legado que Santo Inácio deixa para nós e que nós, redentoristas, temos também com grande semelhança com a oração mental que Santo Afonso nos convida a fazer. Eu queria que o senhor pudesse dar uma orientação para quem está em casa, principalmente para quem gosta muito de rezar, como é que a gente pode fazer a oração amorosa durante esse período e, é claro, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí, cada vez mais com um tempo ocioso, mas a gente precisando dar função para o nosso tempo. Então, primeiro eu diria assim, essa é uma riqueza do Retiro Quaresmal, já há mais de 15 anos que é oferecido, né? E muita gente, de fato, a gente tem se admirado porque mesmo em pandemia aumenta o número das pessoas que estão rezando. Aquela modalidade do retiro virtual que a comunidade de Itaici, a casa de retiro nossa de Itaici, e tem uma equipe grande de leigos tem oferecido, terminou no final do ano passado mais de 450 pessoas que fizeram retiro na vida durante o ano passado. E tem mais umas 600 pessoas inscritas que já começaram o retiro na vida nesse ano, acompanhado de forma remota. Como nós estamos nós três aqui, então numa sala em que às vezes se encontra 12 pessoas, 13 pessoas, 14 pessoas, para semanalmente partilhar um pouco, ou quinzenalmente partilhar um pouco a vida. No caso da oração amorosa, dessa que você citava,
Santo Afonso, né? A oração mais mental. Santo Inácio não fala da oração mais mental, mas ele fala da oração mais imaginativa, né? Santo Inácio tem um privilégio, ele privilegia muito a imaginação para a oração. A gente poderia dizer que isso é muito oriental, né? A imaginação é muito oriental. Santo Inácio não teve contato com culturas orientais no seu processo de conversão, não. Mas o que ele propõe é muito isso, é imaginar. Depois nós temos, inclusive, a Loyola publicou esse livro que faz ainda um grande sucesso, do padre Alírio Pedrini, dos deonianos, que se chama A Oração do Coração, né? Essa oração amorosa que brota do coração. E o padre Alírio faz exatamente esse resumo, que é um pouco o que se propõe. O que é uma oração amorosa? É um reconhecimento diário do que o amor está fazendo por mim e do que eu estou fazendo com o amor. Do que Deus causa, do que Deus provoca, do que Deus me preenche. Inácio fala das consolações, do que eu experimento como alegria, mas também dando conta que nem tudo é alegria. Então, é esse impulso, aí é a Teresinha, né? Que a oração é um impulso do coração, diz Santa Teresinha. Então, essa oração amorosa é, na verdade, perceber, dar-se conta, valorizar, na linguagem de Santo Inácio, agradecer, a gratidão do coração, é essa presença de Deus que me move, essa presença de Deus que vai agindo na minha vida. Do lado de Deus. Do meu lado, perceber como é que eu, que sou um agraciado por esse amor tão grande, como é que eu também sou canal desse amor, canal dessa graça. Então, como é que eu sou sinal desse amor para as pessoas? Então, a gente poderia dizer que o método é muito simples. O método talvez seja, primeiro, começar a olhar para a própria vida. Como é que está a minha vida? Como é que eu vivo o meu dia? Quais são as minhas preocupações? Quais são os meus desejos? Quais são os meus anseios? Então, quando a gente tem isso mais ou menos organizado, a gente pode dizer que vai brotando essa oração singela. Gosto de um padre jesuíta que dizia que a oração é uma entrevista com Deus. E ele dizia singelamente, ele dizia, você vai lá e sente, e vai ter sempre uma conversa. Agora, se a gente não senta com Deus, não tem conversa. Então, a oração amorosa brota disso, de um sentar-se diariamente, em algum momentozinho, com o Senhor. O método é muito variado. Tem gente que encontra na metodologia inaciana, vai encontrar na metodologia beneditina, na metodologia franciscana, tem exatamente também dos redentoristas, né? Muita coisa boa que tem nascido, que a gente tem percebido, que pode ajudar as pessoas a encontrar-se e a encontrar esse Deus tão amoroso que nos guia, que nos favorece. Santo Inácio diz assim, a propósito da quaresma, ele diz assim, já pensou que Deus podia ter tirado a nossa vida e apesar de nós, Deus continua nos dando vida, continua nos agraciando com a sua graça. É uma beleza. Uma beleza, Padre Eliomar. E falando e batendo esse papo com o Padre Eliomar e o Padre Wellington, você que está em casa pode perceber, né? O que a gente não pode é ficar sem a oração. Encontrar com o Senhor e através da oração, com esse encontro com Deus, também nos encontrar, assim, nos descobrir como seres humanos amados desse Deus que é só amor e misericórdia. Nosso agradecimento aí ao Padre Eliomar, que é diretor nacional do Apostolado de Oração e também ao Movimento Eucarístico Jovem. Que Deus continue abençoando e motivando o Senhor a viver essa missão, viu, Padre Eliomar? Eu te agradeço muito. É Kaisa e o Padre Wellington. Agradeço muito a vocês. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado, e a gente vai continuando rezando uns pelos outros e pela humanidade toda. Isso mesmo. Amém. Amém. Ao Padre Wellington, até daqui a pouco, hein, Padre? Até daqui a pouco, Caísa.